E aí, galera, tudo bem? Vamos ter mais uma conversinha então sobre alguns tópicos de gramática, tá? Para continuar o nosso estudo. Hoje a gente vai seguir falando sobre aquele assunto de fonologia que a gente abordou na nossa live, tá? Eu quero só destacar alguns conceitos que vão ser fundamentais para a gente poder seguir o nosso papo nas próximas lives, nas próximas correções, resoluções, só para manter o nosso estudo sempre em dia, né? O nosso cronograma também bem certinho aí, beleza? Então vamos dar seguimento aí a mais algumas coisas sobre fonologia, ortografia e acentuação. Beleza, gente, então vamos nessa. Vocês devem estar lembrados que quando a gente tem alguns fonemas com classificação semelhante se encostando na palavra, dentro da sílaba ou no limite da sílaba, né, a gente tem o que se chama de um fenômeno da fonologia, tá? Bom, só para lembrar, o que são classificações de fonemas? São 3 classificações que a gente precisa lembrar. As classificações são vogal, o fonema mais importante em língua portuguesa, né? Porque sem vogal a gente não tem sílaba, sem sílaba não constitui palavra. E além de ser o som mais importante da sílaba, lembra que a vogal é aquele som que é produzido com a passagem totalmente livre e desobstruída do ar. Né? A, E, I, O, o som simplesmente se larga, né? Ele não trava em nenhum momento. Tá? Segunda classificação que a gente tinha, consoante. Consoante é exatamente o contrário, é um som secundário na sílaba, tipo, pode não ter nenhuma consoante na sílaba, sem nenhum problema. Dá pra fazer uma palavra sem consoantes, tipo A, I, só uma palavra. São 2 vogais, 2 sílabas, nenhuma consoante. De boa, sem nenhum problema, tá ali? E quanto à formação, né, quanto à produção, a consoante é aquele som que trava o ar de alguma maneira. Né? Ele obstrui a passagem do ar. Tipo, se eu pegar a consoante B, eu preciso travar tudo e soltar de uma vez só. Né? Consoante P, consoante D, consoante T, mesma coisa. Consoantes nasais também vão fazer a mesma coisa, né? Também travam e tu solta, tu larga de uma vez só. Pode ser que a gente não largue de uma vez só, que a gente vai largando aos poucos o som e aí tu até consegue sustentar, né? Tipo, tudo isso são consoantes, mas tu nota que de alguma maneira eu dou uma travada no ar, né? E a terceira classificação de fonema, semivogal. Semivogal é quando ela soa como vogal, mas exerce o papel de uma consoante. Quer dizer, ela tem o mesmo som livre, desobstruído da vogal, mas não é um som fundamental para a sílaba. Pode não existir nenhuma semivogal na palavra, e quando existe semivogal, importante lembrar, a semivogal está sempre grudadinha numa vogal. Né? A semivogal sempre vem imediatamente antes ou imediatamente depois de uma vogal. Ela não existe fora ali da asa da vogal. Isso são as classificações de fonema que a gente já tinha, só para relembrar isso aí. Bom, quando fonemas semelhantes quanto à sonoridade se encostam, tipo vogal batendo em semivogal, semivogal batendo em vogal, uma vogal encostando em outra, uma consoante encostando em outra. Quando essas semelhanças de som ocorrem dentro de uma palavra, a gente tem os chamados fenômenos da fonologia, tá? Que se dividem basicamente em 2, encontro vocálico e encontro consonantal. Qual é a ideia? O encontro vocálico é quando sons de vogal se encostam. O que são os sons de vogal? É a vogal propriamente dita e a semivogal, porque ela soa como vogal, então ela também conta como um som vocálico. Dali? E o outro lado, encontro consonantal, óbvio, né? Quando os sons consonantais se batem. Né? Tranquilidade isso aí, sem maiores problemas. E aí dentro do grupo dos encontros vocálicos, que é o maior que a gente tem, né, nós temos algumas possibilidades, e elas são muito importantes, eu já vou te cantar essa pedra, sabe por que elas são muito importantes? Porque logo depois a gente vai ter uma aulinha sobre acentuação. E tem várias regras de acentuação que vão utilizar essa mesma nomenclatura que a gente vai colocar agora, tá? Que a nomenclatura é ditongo crescente, ditongo decrescente e tal. Então, hiato, né? Esses nomezinhos, eles têm que ser firmados agora, senão a gente vai ter dificuldade para entender. Não para tu saber acentuar, que acentuar tu acentua meio que ao natural, mas para entender a regra que está ditando o acento, é fundamental entender essa parte. Então, vamos prestar bastante atenção nisso aqui, ó. Qual é a ideia? Eu posso ter situações em que 2 sons vocálicos se encontram, ou que 3 sons vocálicos se encontram ao mesmo tempo. Essa de 3 se encontrando é a que menos cai, que é o que chama tritongo. Tá? Como é que é a estrutura de um tritongo? Tem que ser tudo na mesma sílaba, certo? Pensa bem, se é na mesma sílaba, só pode ter uma vogal, né? Porque é uma vogal por sílaba, então não tem muito o que fazer, vai ser só uma vogal. E 2 semivogais. Como é que vai ser a disposição dessas semivogais? Lembra que cada semivogal, a gente falou agora há pouco ali no vídeo, né? Elas têm que se encostar em... A semivogal tem que se encostar em vogal.
Então, pô, o único jeito de eu ter duas semivogais e uma vogal, e as semivogais encostando nessa vogal, é se a vogal ficar bem no meio, uma semivogal antes, uma semivogal depois. Tipo assim, ó, iguais. U, A, I. O A é a vogal mais forte, o U é uma semivogal, o I também é uma semivogal. Saguão, a mesma coisa vai acontecer, a mesma sequenciazinha vai rolar. Isso é o chamado tritongo, é a coisa que menos cai dentro de fonologia, tá? Mas vamos comentar na largada só por desencargo de consciência. Onde é que nós vamos focar? Nas situações em que há dois sons vocálicos se encostando, porque aí eu posso ter algumas coisas diferentes, tá? Então vamos por ordem. O primeiro fenômeno que a gente tem que conhecer chama ditongo. Por que é ditongo? Di, dois, né? Então, dois sons vocálicos se encostando. Quais são esses sons vocálicos? É uma vogal e uma semivogal, tá? Como eu posso ter, então, a vogal e a semivogal tem que estar presa na vogal, mas não precisa ser antes nem depois, eu tenho duas configurações. Então, o ditongo ele vai se distribuir em duas estruturas diferentes. Quais são elas? Começa com a semivogal, encostada numa vogal que vem depois, ou então a gente vai ter, começa com a vogal e depois aparece a semivogal mais fraquinha. Então pensa assim, ó, se eu começo, né, se eu iniciar com a semivogal, que é fraca, e depois eu aumento a intensidade para uma vogal, o som cresce em termos de força, né? Então isso chamam de ditongo crescente. Começa com o som de semivogal fraquinho, aumenta para o som de uma vogal. Agora, se eu tiver o contrário, começar com o som forte da vogal e depois perder intensidade indo para semivogal, eu perco, né? Eu diminuo a intensidade. Isso vai chamar um ditongo decrescente. Eu vou diminuir a intensidade, certo? Exemplos de ditongo crescente. Por exemplo, assim, ó, na palavra guardanapo. Como é que a gente divide a sílaba dessa palavra? Guardanapo. Viu que nas sílabas, a partir da segunda, eu tenho sempre só um som de vogal, né? Da, na, po, a, o. Agora na primeira, guar, uá, aquela sequenciazinha ali. Qual é o som mais forte que eu tenho? O som do A, né? Até porque o A sempre é um som de vogal, tá? O A sempre vai ser mais forte. Então, em guar, o A é mais forte, o U é um som mais fraco. Eu digo que o U é a semivogal, o A é a vogal. Esse é um som que aumentou em termos de intensidade. A mesma coisa vai acontecer na palavra quando, né? O U é a semivogal, o A, na verdade aí o A é mais forte, né? Quase, a mesma coisa vai rolar, né? A mesma situação vai acontecer. Ó, frequente, mesma coisa vai rolar. Notem que então em vários momentos do QU e do GU, quando o U tem som, é comum que depois desse U venha uma vogal e que portanto ele seja um som fraco, né? Também acontece, cafezinho para continuar. Também acontece essa mesma questão de tu começar com um som mais fraco e aumentar a intensidade em algumas palavras cuja separação de sílaba pode nos atrapalhar. Palavrinhas como história, média, memória, mágoa, essas todas têm um probleminha quanto à divisão. Qual é o problema? Já vamos mencionar agora e vamos explicar para vocês como é que vai funcionar para as nossas provas. Ó, eu teria em tese duas formas de enxergar a divisão nessa palavra. História, ou então história, tá? O que vai acontecer? Vocês notaram que a sílaba tônica é o tó, inclusive está acentuado, né? Istó. Se depois, ó, combinado vai ser o seguinte, passou a sílaba tônica, se depois da sílaba tônica houver dois sons vocálicos se encostando, eu vou deixá-los na mesma sílaba, tá? E aí eu vou ter que decidir qual que é mais fraco, ou seja, qual deles é uma semivogal, tranquilo? Então, passou a sílaba tônica, dois sons vocálicos se encostando, um deles é semivogal, deixa na mesma sílaba. Portanto, como é que é a divisão? História, memória, mágoa, série, olho. Essa vai ser sempre a nossa divisão, certo? Passou a sílaba tônica, deixa aqueles sons vocálicos juntos, e aí tu decide qual é mais fraco, qual é mais forte, dentro da sílaba, não na palavra toda, certo? A única situação em que isso não vai acontecer é se depois da sílaba tônica houver duas vogais iguais. Aí tu é obrigado a considerar que as duas são vogais, certo? Porque não tem como escolher qual é mais fraca se elas são iguais, né? Tipo, álcool. Aí tu divide o O e o O, beleza? Daí não tem o que fazer. Se então depois da sílaba tônica forem dois sons vocálicos diferentes, um deles será semivogal e eu terei um caso de ditongo. Aí se eu perceber que o som mais forte é o segundo, aí eu tenho o chamado ditongo crescente. Feito? Dali.
Depois do ditongo crescente, a gente tem o ditongo decrescente. Exemplos de ditongo decrescente. Finais de alguns verbos conjugados no pretérito perfeito, por exemplo, na primeira pessoa. Ó, eu parei, verbo parar. Parei. Eu não divido parei, eu faço parei. Qual som é mais forte entre o E e o I? O som do E, né? O I é só uma caidinha ali no final. Então, parei, eu vou ter um ditongo decrescente. Conjugação na terceira pessoa também. Ele cansou. Esse ou, a mesma coisa vai acontecer. Finais com a, o, tio, a, e, tio, mesma coisa. Pão, pães, guardião, isso tudo nesse ão vai ser um caso de ditongo decrescente também. Algumas situações em que eu não tenho o desenho da letra vogal, mas eu tenho o som de vogal e semivogal. Quando a letra M ou a letra N aparecem no final da palavra, elas estão representando ou a semivogal U ou a semivogal I, numa situação nasal. Tipo assim, ó, conjugação verbal. Andavam, chegavam, saíam. Aquele M é um U, não é saíam, né? Não tem um som de M, tem um som de U aparecendo ali. Mesma coisa se vier depois da letra E, por exemplo. Armazém, fica um som do I, certo? Vai aparecer um sonzinho de I. Refém, item, hífen, tudo isso vai ter um fechamento de som de I aparecendo ali. Então eu considero, por exemplo, a palavra hífen. Como é que eu considero a sílaba final? Que eu tenho o som de F, um som de E nasal e uma semivogal I. É como se fosse hífen aparecendo ali no final, certo? Então também conta como um ditongo, só que dessa vez um ditongo decrescente. Dentro do ditongo decrescente nós temos algumas palavras tipo herói, que vão ter um ditongo decrescente, só que a gente conhece com outro nome. Pensa aí, dá um tempinho para vocês. Lembram o nome? Ditongo aberto, a gente fala, né? Olha só, ditongo aberto e ditongo decrescente não são classificações que se eliminam, tá? Que se excluem. O que significa ser aberto ou fechado? Aberto, O, fechado, O. Aberto, E, fechado, E. Então, por que eu digo que herói é um ditongo aberto? Porque o som do O é um som aberto. Agora, por exemplo, na palavra foi, aí eu tenho um som fechado. Só isso, certo? Então, dizer que herói, que, sei lá, painéis são ditongos abertos, não exclui o fato de serem também ditongos decrescentes. Por que decrescente? Porque o O é a vogal e o I é a semivogal. Em painéis, o E é a vogal, o I é a semivogal. Beleza? Uma coisa não elimina a outra quanto às classificações. Fechando a rodadinha dos sons dos encontros vocálicos, a gente tem o chamado hiato. Bom, diferenças do hiato para o que veio antes. Tá? A primeira coisa, o hiato é o fenômeno que vai acontecer entre duas sílabas diferentes. Até agora, tudo que aconteceu ditongo e tritongo era no interior de uma única sílaba. Hiato é entre duas sílabas, é o final de uma sílaba e o começo da outra. Porque o que vai acontecer no hiato? É quando duas vogais vão se encostar. Agora, estão lembrados que a vogal sempre tem a sua própria sílaba? Eu nunca consigo ter uma vogal acompanhando outra vogal na mesma sílaba. Uma delas tem que virar semivogal. Qual é a única forma de duas vogais se encostarem? Dois sons fortes, centrais se encostarem? Se cada um tiver a sua própria sílaba. Saúde, A, U, vão se encostar. A palavra que a gente citou antes, que só tinha vogal A, I. A é vogal, I é vogal. As duas estão se encostando, cada uma na sua sílaba, claro, mas elas se encostam. Isso também vai ser um caso de hiato. Tá? Saindo, rainha, tudo isso eu vou ter uma sequenciazinha. Eu citei antes uma palavra para vocês, que foi a palavra álcool. Eu disse que por ser depois da sílaba tônica, no co-ou, aquele O do co e o O do ou, como eles são iguais, eu não tenho como escolher qual deles é mais fraco. Então o que eu vou dizer? Os dois são vogais, estão se encostando no final de uma sílaba, isso constitui um hiato. Antes da gente seguir para encontro consonantal e outros tópicos aí em torno da fonologia, para a gente encerrar esse bloquinho inicial, vamos só afirmar um pouco essas diferenças, principalmente entre o hiato e o ditongo, que podem nos atrapalhar um pouquinho, tá? Bom, primeiro lugar, primeira coisa importante, tá? Quando a gente fala em vogal forte, vogal fraca, a gente não está necessariamente falando da vogal mais forte da palavra, e sim na sílaba, tá? Então, tipo, beleza, meu, azar que não é a sílaba tônica, a gente vai continuar considerando como uma vogal, porque dentro da sílaba ela é o som forte. Dale, tranquilo, sem problema. Bom, a gente tem uma escala que a gente vai utilizar para definir quem é vogal e quem não é, tá? Quando eu vejo que na mesma sílaba se encontrarem dois sons vocálicos
Como é que eu vou decidir qual é mais forte, qual é mais fraco? Para daí poder decidir se primeiro veio a vogal ou primeiro veio a semivogal, né? A ordem vai ser assim, ó. A sempre é vogal. A letra, né? A letra A sempre representa uma vogal. Pode ser uma vogal A, pode ser uma vogal AN, mas é uma vogal, tá? Depois dela, a letra O vai representar a vogal O, às vezes uma vogal um pouco mais fechada, mas vai ser um som de vogal. Então, se não houver a letra A, quem manda é a letra O. Depois, a letra E, que pode representar os sons E ou E, ou ainda um E, meio nasal, né? E por último, o I e o U ficam um do ladinho do outro, porque os dois são bem fraquinhos. Então a gente tem uma ordem que é A, O, E e U. Os dois juntinhos ali no final, tá? I, U ali junto. Como é que funciona o I e o U? Vai ser o seguinte, ó, a gente tem duas situações para essas duas, tá? Se vier nas sequenciazinhas tipo qui e gui, aí a letra U é mais fraca, a letra E é mais forte, certo? Tranquilo, linguiça. Sim, daí eu vou ter sempre o som mais forte vindo depois. Fora do qui e do gui, a ordem não vai importar muito entre o I e o U, vai ser sempre um ditongo decrescente. Ó, então, se for qui e gui, o I vai ser mais forte. Se não for nessa situação, a segunda vogal que aparecer, a segunda letra que aparecer, vai representar o som de semivogal, e aí a gente vai ter uma ordem decrescente acontecendo, tipo fui, ó, viu? Fui, o U é mais forte, não ficou fui, diferente do qui, né? Então, fui, primeiro veio o vogal, depois veio a semivogal. Viu, caiu. Notaram como primeiro veio o som forte, depois perdeu a intensidade? Então, para essas duas finais, o I e o U, se é sequência qui e gui, o ditongo é crescente. Se for qualquer outra situação em que essas duas vogais se encostarem, a segunda vai virar semivogal e a gente tem um ditongo decrescente aparecendo. Nas outras, é só olhar. Por exemplo, na palavra história, que a gente tinha mencionado antes, né? História. Tem que ficar na mesma sílaba aquele riá do final. Ou eu percebo que o A é mais forte do que o I, porque a palavra na história, né? O A é mais forte do que o I. Ou eu ponho na escala, eu vejo, pô, o A tá em primeiro, o A tá lá no topo, o I tá lá embaixo, então o A é mais forte, certo? Usando essa escala, a gente dá conta do recado, sem nenhum problema. Quando é que, com certeza, eu vou ter um hiato? Quando duas vogais idênticas estiverem encostadas, por exemplo, Saara, álcool, cooperar, com certeza, nesses casos, eu vou ter uma situação de hiato. Outra situação, quando eu olho para duas letras vogais encostadas. Uma eu sei que é uma vogal, por exemplo, por ser a letra A, e a outra tem acento, é porque ela também é uma vogal, tipo saída. O A é vogal porque sempre é vogal. O I, nesse caso, é vogal porque está acentuado, então ele é a sílaba tônica aparecendo ali, certo? Tranquilo? Nesses casos, sem sombra de dúvida, teremos um hiato aparecendo. E aí agora, a gente já pode entrar na questão do encontro consonantal. Qual é o detalhezinho para o encontro consonantal? Não te esquece, a gente está falando de som, sonoridade. Não importa muito o que está escrito, não importa... Claro que a escrita é o guia, mas o que importa mesmo é como é que está soando. Então palavras tipo chave, chute, tem o C e o H, mas é um som apenas, não te esquece disso. A gente já falou sobre isso, mas eu quero reforçar. Não vai contar como um encontro consonantal. Agora, claro, clube, grota, iglu, droga, tráfico, isso tudo vai contar como encontro consonantal. Tra, aquele som vai contar como encontro consonantal. Dr, vai contar também. Iglu, isso vai contar também como encontro consonantal. Até mesmo quando não está escrito, né? Por exemplo, o X com o som de KS, táxi, nexo, sexo, vai ser um encontro consonantal também. Num fenômeno, se quiser anotar uma observaçãozinha, como é que chama esse X com o som de KS? Notaram que são dois sons para uma única escrita? Isso vai chamar dífono. É o único caso em língua portuguesa de uma coisa que chama dífono. Então, portanto, é o único caso em que eu vou ter mais fonema do que letra aparecendo, né? É com o X representando um KS. Sobre encontro consonantal tem uma coisa que é legal a gente mencionar. No português, o português é uma língua muito, assim, extremamente vocálica. A gente tem muita vogal. A gente consegue emendar a vogal de um jeito invejável. Tanto é que quando a gente olha uma palavra, né, que tenha muita consoante de uma outra língua e tal, a gente dá uma travada, né? Bueno, beleza.
que acontece, então? Quando tem muito encontro consonantal, a gente tem dificuldade de pronunciar. Palavras tipo problema, flagra, próprio, elas nos atrapalham um pouquinho porque tem muita consoante aparecendo ali, né? Tem um excesso de consoante aparecendo. Então vocês aí dão um probleminha pra nós, tá? Às vezes some um encontro consonantal e isso o Enem pode cobrar numa questão de variação linguística. Agora, o que é legal pra fechar a questão do encontro consonantal é diferenciar, tu não precisa da nomenclatura, só precisa perceber o fenômeno, tá? Uma coisa é um encontro consonantal do tipo bruxa, bloco, que a gente pronuncia legal porque tá na mesma sílaba, sacou? Bló, fica fácil de pronunciar. Prato, fácil de pronunciar aquilo ali. Pronúncia, o pro é fácil de pronunciar, sem problema. Agora, compara na palavra que vai aparecer aqui, ó, abrupto. Eu tenho dois encontros consonantais na palavra. Bru, esse tá barbada da gente ver. Pto, ele já é mais difícil de pronunciar, né? O que acaba acontecendo às vezes? A gente tá com uma vogalzinha no meio, assim, bem discreto, assim, só um cantinho ali do vogal, tipo abrupto. Fica um izinho ali meio curto. Isso acontece em pneu também, a mesma coisa. Ritmo, a mesma coisa. Toda vez que eu tiver um encontro consonantal batendo entre duas sílabas, tá? Uma vogal terminando a sílaba, outra vogal começando a sílaba, é comum na fala coloquial, na pronúncia coloquial, é assim que tem que aparecer na prova da URGS, tá? Na pronúncia coloquial, é comum a gente acrescentar uma vogal I. Ritmo, advogado, pneu, amnésia, a gente coloca um izinho aparecendo ali. Então a gente na fala coloquial desfaz esse encontro, porque ele é mais difícil de ser pronunciado. Mas ainda assim, ele é um encontro consonantal. Se tu quer muito a nomenclatura, aquele encontro do tipo bloco, bruxa, droga, ele chama encontro perfeito ou encontro real. E o caso do ritmo, advogado, pneu, que dá uma travada, a gente chama de um encontro imperfeito ou não real. Mas isso não é a nomenclatura que cai, é o fenômeno em si que aparece. Tá, mas aí a gente falou lá atrás que CH, por exemplo, LH, NH não conta como encontro consonantal, porque eu não estou escutando dois sons, eu estou escutando apenas um. Não tem nome para isso, será? Não é um fenômeno também? Não é exatamente um fenômeno, tá? Não conta como um fenômeno fonológico, mas tem nome. Isso vai ganhar um nomezinho para nós também. Pensa bem, o que acontece quando eu tenho tipo o CH de chave? Eu tenho duas letras, duas grafias para um único som. Duas letras, um som, eu vou chamar isso de um dígrafo. O dígrafo é bastante cobrado na prova, tá? Porque o que acontece, então? O que é o dígrafo? É quando eu uso duas letras para representar um único som, caso do CH, do LH, do NH, dos dois R's, dos dois S's, SC em algumas situações, XC em algumas situações, QU e GU em algumas situações, tipo queda e guerra, né, em que o U não tem som, quando eu uso duas letras para representar um único fonema, né, um único som. Consequência que isso tem, por exemplo, para contagem de fonemas. Lembram essa questão de contagem de fonemas? Qual é a consequência? Pô, se eu tenho duas letras e um único som, eu vou sempre na contagem descontar um fonema do número de letras. Então, se eu pegar, por exemplo, uma palavra como guerra, olha o que acontece na palavra guerra. Eu tenho dois dígrafos aparecendo, né? O GU, porque o U não tem som, e os dois R's para fazer o som de R forte. Então o que eu vou fazer? Ó? G-U-E-R-R-A. Eu tenho 6 letras aparecendo na palavra guerra. 6 mesmo? G-U-E-R-R-A. 6 letras mesmo, tá? Perdeu um fonema por conta daquele U que não tem som, que só está ajudando o G ali. Já caiu um. Os dois R's contam como um único som, caiu também. O que aconteceu? Eu tenho 4 fonemas apenas na palavra. Como é que fica? G-E-R-A. Esses são os 4 fonemas que a gente tem. Dali? Então, quando eu tenho um dígrafo, eu vou descontar sempre um fonema daquele número original de letras. Eu posso até criar uma espécie de uma fórmula para contar fonema, então, né? Qual é a fórmula? Tu parte do número de letras. Se houver dígrafo, tu vai descontar um. Para cada dígrafo, tu desconta um fonema. Se houver aquele H inicial da palavra, de hora, de herói, tu vai descontar um fonema também. E se o X tiver o som de KS, tu vai acrescentar um fonema, tranquilo? Então se você pegar uma palavra, tipo, vamos pegar a palavra herói mesmo, o que eu vou fazer? Herói, H-E-R-O-I, 5 letras, o H inicial não tem som, desconto 4 fonemas, tá resolvido, certo? Nascer, se eu pegar a palavra nascer, N-A-S-C-E-R. Eu tenho 6 letras aparecendo. O SC tem o som de S apenas. Eu desconto nascer vai ter 5 fonemas. Só isso que a gente precisa fazer. Tranquilo? Claro, se eu tiver daqui a pouco um dígrafo e também o X com som do KS, bom, daí vai ficar elas por elas, né? Claro, pode acontecer. Pode ter uma palavra em que as coisas se equivalham eventualmente, tá?
Dígrafos mais importantes para a gente lembrar. Tem certas situações em que sempre é dígrafo, tá? Quando é que sempre vai ser dígrafo? Sempre serão dígrafos as situações em que eu tenho o H aparecendo junto com outra consoante. LH, NH, CH. Isso sempre vai funcionar como dígrafo. Outras situações em que sempre serão dígrafo, quando é a mesma letra dobrada, 2 S's, 2 R's, ou então SC cedilha, que pode aparecer também, né? Por que o SC cedilha vai contar? Porque o C cedilha sempre tem o mesmo som do S, né? Então, esses casos sempre são dígrafo. É impossível não ser dígrafo. Situações em que nem sempre eu vou ter dígrafo. SC, o que eu tenho que cuidar no SC e no XC? Vamos botar junto no mesmo pacote ali, ó. SC, XC, qual é o cuidado? Ver se a letra C tem o mesmo som do S ou se tem um som de K. Se eu pegar, por exemplo, assim, ó, na palavra nascer, o C está só reforçando o som do S. Mas na palavra escada, o S tem o som de S mesmo e o C tem som de K. Não é dígrafo, certo? Então, com SC, com XC, cuidado que tem que tomar é analisar a letra C. Se ela tiver o som de K, aí não vai ser dígrafo, cada um tem o seu fonema. Feito? Além disso, a gente tem também o QU e o GU, que tem que tomar um cuidadinho. Qual é o cuidado? De novo, avaliar a segunda letra. Se o U tiver um som próprio, aí eu não tenho um caso de dígrafo. Então, se eu pegar, por exemplo, assim, ó, queda, apareceu o som de U? Não. Então, o QU é um dígrafo, certo? Quais? Apareceu o som de U? Sim. Então, não tem dígrafo na palavra. E aí, gente, para encerrar, nós vamos falar do pior tipo de dígrafo que tem para reconhecer. É o mais perigoso. Inclusive, quero dizer para vocês que já teve banca que errou a questão porque não se deu conta de que esse dígrafo apareceu. Então ele é o mais chatinho, até mesmo para algumas bancas, tá? Mas vamos lá que a gente consegue, que a gente é foda. Vamos conseguir resolver. Como é que é esse dígrafo? É o que a gente vai chamar de um dígrafo vocálico. Como assim um dígrafo vocálico? Olha só. O QU vai contar como dígrafo vocálico? Não. Então, mas tem a letra U. Beleza, tem a letra U. Mas qual é o som que o QU faz na palavra queda? O som de K. É um som de consoante, então isso é um dígrafo consonantal. 2 S, dígrafo consonantal. CH, dígrafo consonantal. Quando é que eu vou ter um dígrafo vocálico? A estrutura vai ser a seguinte. Vocês vão ter uma vogal qualquer, A, E, I, O, U, qualquer uma delas aparecendo. Vocês vão ter uma vogal. Logo após a vogal, na mesma sílaba, virá a letra M ou a letra N, logo depois. E terminando a sílaba, tá, dentro da mesma sílaba, e na sílaba seguinte vai vir uma outra consoante. É o que acontece, por exemplo, na palavra anta. Eu tenho a vogal A, eu tenho a letra N na mesma sílaba do A, né, e logo depois tem uma consoante. É o que vai acontecer em ombro, mesma coisa. Olha só na palavra encanto. Isso acontece 2 vezes, né, na palavra encanto. EN bateu no C, com som de K. AN bateu no T, certo? Essa sequenciazinha, então, a vogal mais a letra M ou a letra N na mesma sílaba, sem ser a última sílaba, tá? Não pode ser na última sílaba. No começo ou no meio da palavra. Vogal mais M ou N na mesma sílaba. Isso é o dígrafo vocálico. Por quê? Porque na palavra encanto, por exemplo, eu não tenho o som da consoante N. Qual é o som da consoante N? É o som de N, que aparece em nada, navio. Agora, eu não tenho encanto, né? Encanto. Não é isso que acontece. O que eu tenho? Encanto. Aquele N, imagina que é como se fosse um tio em cima do E e um tio em cima do A, para fazer encanto. Então, eu vou considerar, ó, E, N, C, A, N, T, O. Eu tenho 7 letras. Só que as 2 primeiras, em, contam como um único som, em. Depois a mesma coisa vai acontecer com o A e o N. Can vai contar como uma só. Então o que vai sobrar para mim? 1, 2, 3, 4. Vai sobrar 5 fonemas apenas na palavra. Então, encanto de 7 letras, 5 fonemas apenas aparecendo, certo? Isso sempre vai acontecer. Agora, cuidado pra gente não decorar simplesmente esse formato, tá? Quando é que vai ser, então? Vogal mais M ou N na mesma sílaba, desde que tu perceba que o som ficou em, ficou nasalizado. Tem a palavra amnésia, por exemplo. Em tese, ela entra na regra, né? A, M na mesma sílaba, bateu numa outra consoante.
Tem todo um motivo, por quê? Porque tá batendo numa outra consoante que também é nasal, pipipipopopó, mas não é isso que importa. O que importa é, a palavra é anésia ou é amnésia? Vocês notaram que tem o som de M? Amnésia? Porra, então não é um dígrafo, né? Sacaram? Tipo, não vamos ratear, né? Se eu percebo que a letra M tá com som de M, a letra N tá com som de N, aí eu vou contar. Agora, se eu perceber que simplesmente a vogal anterior ficou nasalizada, aí eu tenho o tal do dígrafo vocálico e desconta-se também uma letra, né, um fonema naquela relação de contagem que a gente estava fazendo, certo? E com isso, galera, a gente encerra a parte da fonologia, certo? Fiquem ligados que daqui a pouquinho eu já vou postar para vocês também mais um vídeo entrando na questão de acentuação e de ortografia pra gente dar sequência aos nossos estudos, beleza? Bons estudos para vocês, continuem contando com a gente, tamo junto, até a próxima, galera, valeu!